A história oficial é que 2019 o Covid começou em um mercado de frutos do Damaging em Wuhan. Os animais impuros vendidos ali carregavam o vírus, sugeriram cientistas chineses, e como resultado alguns compradores infelizes acabaram se tornando zeros pacientes para uma crise global. Você provavelmente já ouviu essa explicação, e há uma boa chance de você aceitá-la como um fato, mas há alguns problemas gritantes com ela. O Laboratório de Virologia de Wuhan estava estudando o coronavírus de morcego. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Wuhan não é apenas um escritório administrativo. Os cientistas estavam dentro do prédio conduzindo ativamente pesquisas, incluindo estudos sobre coronavírus em morcegos. Muitos pesquisadores em Wuhan estavam. Foi um grande projeto para a cidade, e o Instituto de Virologia de Wuhan se orgulhava muito. Eles estavam na vanguarda das pesquisas sobre as causas da SARS, e foram seus pesquisadores que provaram que o último surto de SARS se originou em morcegos. Eles tiveram que olhar para um monte de morcegos doentes para fazer isso. No entanto, os pesquisadores vinham coletando morcegos infectados com o coronavírus desde pelo menos 2012, e estavam se concentrando naqueles que poderiam espalhar sua doença para seres humanos. Havia centenas de morcegos nos laboratórios de Wuhan quando o surto de Covid-19 começou, e os pesquisadores estavam estudando pelo menos 11 novas cepas de vírus relacionados a SARS neles. Sim, eles estavam fazendo isso do outro lado da rua do local onde o surto começou. O coronavírus que está se espalhando pelo mundo neste exato momento foi chamado de romance porque é único. É diferente de doenças anteriores, como a SARS. Cerca de 30% diferente. Para ser exato, não é apenas um número que tiramos de nossas cabeças. Os cientistas compararam a sequência genética do SARS com o Covid-19 e descobriram que são cerca de 70% semelhantes. Esse é um número aproximado, o real pode ser um pouco maior. Mas o número real provavelmente não é 96%, que é o percentual de correspondência que os cientistas encontraram entre 2019 e nCoV, uma forma do coronavírus transportado por morcegos dentro do Instituto de Virologia de Wuhan. Mas espere um minuto, você diz. Se aqueles morcegos estivessem infectados com o vírus, provavelmente havia morcegos em toda a região de Wuhan que o tinham, certo? Receio que não. 2019-CoV não é apenas semelhante aos coronavírus de morcego em geral, é semelhante a uma cepa muito específica de coronavírus de morcego transportada por morcegos no Instituto de Virologia de Wuhan. Nem todo coronavírus de morcego tem essa correspondência de 96%, na verdade. Quando outro laboratório comparou o Covid-19 com seus próprios morcegos, a correspondência mais próxima que encontraram foi de 88%. E esses morcegos não eram locais. Se você morasse em Wuhan e realmente quisesse encontrar um desses morcegos, teria que ir ao laboratório de virologia ou ao lugar de onde esses morcegos vieram. Yunnan e Zhejiang. Fica a pouco mais de 900 quilômetros de distância. Então um laboratório de doenças estava pesquisando doenças. E daí? Isso não prova que alguma vez vazou, certo? Embora seja altamente improvável que o Instituto de Virologia de Wuhan tenha atormentado deliberadamente seu próprio povo,
realmente não teria sido tão difícil para alguém pegá-lo por acidente. Imagine se um morcego atacasse um pesquisador e, no caos, derramasse seu sangue em sua pele nua. Ou Invision se ele chegasse um pouco perto demais e tivesse urina de morcego em seu corpo. Ou Invision que ambas as coisas aconteceram à mesma pessoa não muito riscos do início do surto de Covid de 2019. Isso é exatamente o que aconteceu. De acordo com um relatório dos pesquisadores chineses Botao e Lei Xiao, um pesquisador chamado Jun Huatian descreveu essas experiências exatas em uma entrevista. Para o Changjiang Times. Jun Huatian afirma que ficou em quarentena para evitar a propagação da doença, mas mesmo que ele e seus colegas tomassem todas as precauções possíveis, é possível que o vírus ainda pudesse ter vazado. Uma coisa que aprendemos desde o surto é que as pessoas podem não apresentar nenhum sintoma e ainda assim estar infectadas. De acordo com um estudo recente do Japão, as pessoas que se recuperaram ainda podem ser portadoras do vírus. Claro, também é possível que a equipe do Instituto de Virologia de Wuhan simplesmente não tenha tomado todas as precauções possíveis. Não seria a primeira vez que alguém sairia de um laboratório de virologia chinês carregando uma doença mortal. Já aconteceu antes. Na verdade, aconteceu uma vez, duas vezes em um único mês. Em 4 de abril de 2004, um estudante de pós-graduação que trabalhava em um laboratório de virologia em Pequim foi diagnosticado com SARS. Ela foi infectada enquanto pesquisava o vírus e, sem saber que estava doente, saiu para o público e quase causou um segundo surto. Isso é muito ruim, mas o que o torna absolutamente assustador é que, 2 semanas depois, outro estudante de pós-graduação trabalhando exatamente no mesmo laboratório fez exatamente a mesma coisa. Isso não é apenas negligente. Segundo o cientista Antoine Danchin, deveria ser tecnicamente impossível. Normalmente, não é possível contaminar as pessoas, mesmo sob confinamento de nível 2, se as regras de segurança forem obedecidas, disse ele após o incidente. Isso sugere que houve algum manuseio incorreto de alguma coisa. O laboratório pode ter todas as regras certas, mas as pessoas podem não cumprir. Caso houvesse alguma dúvida, o Instituto de Virologia de Wuhan definitivamente tinha alunos de pós-graduação na equipe. Podemos confirmar isso porque, em 18 de novembro de 2019, pouco antes do breakout, o Instituto colocou um anúncio de emprego pedindo a estudantes de pós-graduação para ajudar no estudo do coronavírus em humanos e morcegos. Isso não é exatamente fora do comum, mas a descrição no anúncio de emprego é um pouco perturbadora. Ele diz que eles estavam particularmente interessados em mecanismos moleculares que permitem que o coronavírus permaneça dormente por um longo tempo sem sintomas. Soa familiar. Essa é uma das características distintivas de Covid-19, o fato de que as pessoas podem andar sem nenhum sintoma aparente e ainda espalhar. 322 das pessoas no navio de cruzeiro Diamond Princess testaram positivos sem sintomas, e há provas de que essas pessoas assintomáticas podem espalhar a doença. Na verdade, foi confirmado que uma mulher espalhou o vírus em pelo menos 5 pessoas sem apresentar nenhum sintoma próprio. Pesquisadores do laboratório criaram recentemente um novo coronavírus. Em 2015, 2 pesquisadores do instituto participaram de um experimento internacional liderado pelo cientista americano Ralph Baric. O objetivo: crie um novo coronavírus com a capacidade de infectar seres humanos.
O único impacto desse trabalho é a criação, em laboratório, de um novo risco não natural, protestou o biólogo Richard Debrigg quando o trabalho foi lançado. O virologista francês Simon Vainobson concordou. Se o vírus escapou, alertou, ninguém poderia prever a trajetória. Se isso soa como um objetivo estranho para você, você não está sozinho. Uma parte significativa da comunidade científica ficou indignada com este experimento. A equipe do Instituto de Virologia de Wuhan não trabalhava apenas com curas. Eles também passaram algum tempo desenvolvendo novos supervírus próprios. O Covid-2019 tem semelhanças assustadoras com o HIV. De acordo com um estudo controverso realizado na Índia, alguns aspectos do Covid-2019 têm semelhanças fantásticas com o HIV. Isso é assustador, porque os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan trabalharam ou conduziram estudos combinando o SARS-CoV-1 pseudovírus do HIV em morcegos e humanos. Divulgação completa: este estudo obteve um bom grau de escrutínio. Alguns cientistas questionaram se ele usou dados suficientes para ser estatisticamente significativo, e eles colocaram isso no espremedor o suficiente para que, a esta altura, os autores do estudo retirassem seu trabalho. Não há nenhuma prova concreta de que o Covid-2019 seja um vírus feito pelo homem, mas se os cientistas descobrirem que é, há muitos motivos para se preocupar. Mas, embora seu trabalho possa não ter sido comprovado, isso não significa necessariamente que esteja errado, e há um pouco de evidência para comprovar isso. Os medicamentos para o HIV estão provando ser extremamente eficazes no tratamento do medicamento, e a maioria dos pacientes está apresentando baixa contagem de leucócitos, algo que não acontece com qualquer outra forma de coronavírus. O governo comunista chinês ordenou silêncio. A China deve ter percebido que a epidemia não se originou naquele mercado de frutos do mar de Wuhan, disse Lu Cei. A imprensa não deve ser surpresa para você descobrir que, logo após o lançamento desse estudo, o governo comunista fez o possível para retirá-lo da internet com tanto vigor quanto está usando na tentativa de impedir que as pessoas se refiram ao vírus como um chinês vírus ou como gripe de Wuhan. Em 2 de janeiro de 2020, um dia após o mercado de frutos do mar de Wuhan ser responsabilizado pela doença, o Instituto de Virologia de Wuhan divulgou uma divulgação estritamente proibindo a divulgação de informações em Covid-19. O especialista em doenças infecciosas Daniel Lu Cei teve a chance de revisar os documentos e dados que a China tinha em seu poder quando o Covid-19 estourou, e ele saiu perplexo. A história oficial deles, disse ele, simplesmente não fazia nenhum sentido. Alguns cientistas falaram mesmo assim. Boa parte deste artigo, por exemplo, extrai-se de um estudo da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China denominado As Possíveis Origens do Coronavírus Covid-19. Talvez ele estivesse certo. Talvez alguém em Wuhan soubesse que a história não fazia sentido mesmo quando foi anunciada pela primeira vez. Mas, se o fizessem, estavam sob ordens estritas de não dizer nada a respeito. O governo chinês está reforçando a segurança do biolab. Em 14 de fevereiro de 2020, o presidente 11 fez um discurso sobre a necessidade de conter o Covid-19. Os chineses, disse ele, precisam aprender nossas lições, para que possamos fortalecer nossas áreas de fraqueza e fechar as brechas expostas pela epidemia. No dia seguinte, o Ministério de Ciência e Tecnologia chinês deu sequência ao discurso.
de 11 com uma nova diretriz intitulada Instruções sobre o fortalecimento da gestão de biossegurança em laboratórios de microbiologia que lidam com vírus avançados como o novo coronavírus. Existe apenas um laboratório de microbiologia em toda a China que lida com vírus avançados como o novo coronavírus, é o Instituto de Virologia de Wuhan. Embora 11 nunca tenha sido completamente explícito sobre como essas brechas deveriam ser fechadas, ele anunciou seu plano para aprovar uma nova lei de biossegurança em laboratórios visando especificamente o uso de agentes biológicos que podem prejudicar a segurança nacional. A maior arma fumegante de todas saiu direto da boca do presidente Xi Jinping.